Antes de mais nada, saibam que nos últimos dias surgirão zombadores com as suas zombarias. Agindo segundo seus próprios desejos, eles dirão: onde está essa prometida presença dele? Ora, desde o tempo em que os nossos antepassados adormeceram na morte, todas as coisas continuam exatamente como eram desde o princípio da criação. Sobre qual últimos dias Pedro está se referindo. Seguindo o que vimos anteriormente, trata-se dos últimos dias da era judaica, e não do fim do mundo físico. A data da escrita da segunda carta de Pedro foi por volta dos anos de 64 a 65 d.C. Naquele tempo, já havia passado quase 4 décadas desde as terríveis palavras de Jesus a respeito do que iria acontecer em Jerusalém e seu templo, do qual não sobraria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Quando Pedro escreveu essa carta, ainda estava de pé, pedra sobre pedra, e foi justamente naquela ocasião que começaram a aparecer os zombadores para ridicularizar as previsões de Cristo sobre o juízo contra Israel. Alguém poderia dizer que o versículo 7 seria uma grande prova de que Pedro trataria do fim do mundo físico, devido ao tipo de linguagem usada. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estarão reservados para o fogo e estão sendo guardados até o dia do julgamento e da destruição das pessoas ímpias. Mas o dia de Jeová virá como ladrão, e nesse dia os céus passarão como um estrondo, e os elementos, estando intensamente quentes, serão dissolvidos, e a terra e as obras nela serão expostas. 2 Pedro capítulo 3, versículos 7 e 10. Para uma correta interpretação desses versículos, mais uma vez, temos que tirar nossas lentes modernas para podermos entender como os primeiros leitores entenderiam. Sobre o versículo acima, observe o que o grande teólogo John Owen escreveu. Nesta base, afirmo que os céus e terra, aqui destinados nesta profecia de Pedro, é a vinda do Senhor, dia do juízo e perdição dos homens ímpios, mencionados na destruição desse céu e terra. Todos eles se relacionam não ao último dia do julgamento do mundo, mas a essa total desolação e destruição que deveriam ser feitas da Igreja e Estado judaico, isto é, a queda de Jerusalém no ano 70 d.C. Quando o apóstolo escreveu que os elementos, estando intensamente quentes, serão dissolvidos, não podemos ser como os literalistas, quando dizem que ele estaria falando sobre física ou uma explosão nuclear nos elementos físicos do universo. O que devemos reconhecer é que a palavra elementos no grego é stoicheia e aparece várias vezes no Novo Testamento, mas nunca os escritores bíblicos a usam em conexão com o universo físico. Embora muitos intérpretes procuram pelos possíveis significados para a palavra grega stoicheia, às vezes citando filósofos e astrólogos pagãos do mundo grego. O fato é que a Bíblia nunca usa esse termo no sentido de universo físico. Temos então a evidência de que ao longo do Novo Testamento, a palavra grega stoicheia, que é traduzida como elementos, é sempre usada em conexão com a ordem da antiga aliança do Antigo Testamento, das coisas frágeis e pobres dessa dispensação. O apóstolo Paulo usou o termo stoicheia nas cartas aos Gálatas para repreender seus leitores que estavam sendo tentados para abandonar a liberdade em Cristo na nova aliança, pois estavam quase se entregando ao legalismo da antiga aliança. Em sua descrição dos rituais e cerimoniais da antiga aliança, o apóstolo Paulo diz que quando éramos crianças, nós também estávamos escravizados nas coisas elementares, stoicheia, do mundo.
mais à frente diz: mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, são conhecidos por Deus, como é que voltam novamente às coisas elementares, cheia, fracas e mesquinhas, e querem novamente ser escravizados delas? Vocês guardam rigorosamente dias, meses, épocas e anos. Gálatas capítulo 4, versículo 3 e Gálatas capítulo 4, versículo 9 e 10. Aos Colossenses, Paulo adverte que tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofia e vão engano, que são baseados em tradições humanas nas coisas elementares, cheia, do mundo, e não em Cristo. Se vocês morreram junto com Cristo para as coisas elementares, cheia do mundo, por que continuam vivendo como se fizessem parte do mundo, sujeitando-se ainda aos decretos? Não pegue, não prove, não toque. Colossenses capítulo 2, versículo 8 e Colossenses capítulo 2, versículo 20 e 21. Na carta aos Hebreus, temos a palavra grega, cheia, também ligada aos elementos da lei de Moisés. Pois embora a essa altura vocês devessem ser instrutores, precisam novamente que alguém lhes ensine desde o princípio as coisas elementares, cheia, das proclamações sagradas de Deus, e voltaram a precisar de leite, não de alimento sólido. Hebreus capítulo 5, versículo 12. O capítulo 5 de Hebreus, em seu contexto, fala sobre o Antigo Testamento, testificando com o argumento de que os elementos da Antiga Aliança já passaram, conectando com o termo oráculos de Deus. Termo este usado no Novo Testamento para aquilo que é provisório, isto é, na revelação da Antiga Aliança. Confira em Atos capítulo 7, versículo 38 e Romanos capítulo 3, versículo 2. As citações acima das cartas aos Gálatas, Colossenses e Hebreus compreendem fora a carta de Pedro todas as outras ocorrências da palavra grega cheia no Novo Testamento. Em nenhum desses versículos citados acima temos uma referência aos elementos do universo físico. Pelo contrário, a referência sempre é aos elementos do sistema sacrificial e cerimonial do Antigo Testamento. O autor de Hebreus, seguindo um raciocínio semelhante ao de Pedro, escreveu, antes da destruição do templo, que se aproximava de seus dias, dizendo que tais elementos da antiga aliança estavam se tornando ultrapassados e estavam prestes a desaparecer. Confira em Hebreus capítulo 8, versículo 13. Em resumo, assim como os outros apóstolos, Pedro em sua carta usa a palavra cheia, exatamente com o mesmo significado, indicando que os elementos da antiga aliança, não os elementos do universo físico, estavam condenados a passar em um julgamento incendiário. Confira em Mateus capítulo 22, versículo 7. O apóstolo Pedro foi bem específico sobre o fato desse julgamento não acontecer no futuro de milhares de anos à frente de seu tempo, mas já era algo que estava ocorrendo em seus dias. E é por isso que ele alerta aos seus contemporâneos: mas o dia de Jeová virá como ladrão, e nesse dia os céus passarão com um estrondo, e os elementos, estando intensamente quentes, serão dissolvidos, e a terra e as obras nelas serão expostas. Visto que todas essas coisas serão dissolvidas dessa forma, pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus, ao passo que aguardam e têm bem em mente a presença do dia de Jeová, pelo qual os céus serão destruídos em chamas e os elementos se derreterão com um calor intenso. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 a 12. Embora muitos intérpretes da Bíblia foram cegados por seus pressupostos, na passagem acima, o apóstolo Pedro insiste que a dissolução dos céus que agora existem e a terra era o sistema cerimonial e sacrificial da antiga aliança, que já estava em seus dias começando a ocorrer.
O teólogo John Owen argumenta que essa mensagem de Pedro ensina que os céus e a terra que o próprio Deus plantou, o sol, a lua, as estrelas da igreja e política judaica, todo o velho mundo de culto e adoradores que se destacaram na sua obstinação contra o Senhor Cristo, será sensivelmente dissolvido e destruído. John Owen foi o autor de um comentário de 7 volumes sobre o livro de Hebreus. Ele acreditava que 2 Pedro capítulo 3 era sobre o futuro dia do Senhor, sendo isto uma referência ao fim da antiga aliança, e não sobre o fim do universo físico. Owen ensinava que a frase céus e terra, conforme usada no Antigo Testamento, era um simbolismo da criação da aliança de Deus com Israel. Confira em Isaías capítulo 51, versículo 15 a 20, e Jeremias capítulo 4, versículo 23 a 31. Sendo assim, estamos agora vivendo um novo céu e nova terra, dos quais habita a justiça de Cristo e caminha para o dia eterno e perfeito.